Olá pessoal, tudo bem? Nessa parte do curso a gente vai falar sobre portões automáticos propriamente ditos. Então eu fiz um material básico contendo os portões mais comuns aqui no mercado para vocês terem uma ideia do acionamento e os cuidados preliminares que vocês têm que ter numa instalação, tá bom? Então a gente falando aí sobre o primeiro, que é o portão basculante. Esse portão, ele é articulado, né? Ele bascula no sentido vertical. A folha do portão, ela está presa mecanicamente a um fuso, que, grosseiramente falando, é como se fosse as roscas de um parafuso. E esse fuso, ele está ligado mecanicamente à ponta de eixo de um motor. Então, conforme o motor gira, esse fuso, essa rosca, ela gira também. E a folha do portão está presa numa parte desse fuso. Ou seja, conforme o fuso tende a se movimentar no sentido para cima, o portão abre. Revertendo o sentido do motor, ele fecha. Por quê? Porque ligado ao motor existe um fuso e ligado ao fuso existe um braço que está conectado na folha do portão. Nas extremidades desse portão existem caixas e lá nessas caixas, né, estão contrapesos para tirar a carga mecânica que vai para o motor. Então, o contrapeso, se você manipular a folha do portão, em qualquer ponto que você parar a folha do portão, essa folha tem que permanecer estática. Então, antes de você ligar mecanicamente ao motor, a ponta de eixo do motor, ou ao fuso, você tem que fazer esse teste. Abre e fecha, em qualquer lugar que você abrir ou fechar, a folha tem que ficar parada, ok? Isso é uma coisa essencial. A outra coisa, conforme você manipula para abrir ou para fechar, o movimento tem que ser livre, não pode encontrar nenhum obstáculo e não pode exercer força em ponto nenhum. Por quê? Porque aí a sua instalação vai ter uma vida útil longa. Você vai poupar esforços mecânicos para o motor e também aquecimento ou uma queima da placa eletrônica. Então esses testes preliminares, manualmente, né, fazendo, são importantíssimos, tá bom? Um outro portão bem comercializado é o portão deslizante. Ao contrário do que vimos anteriormente, a folha ela percorre o movimento no sentido horizontal, tanto para abrir como para fechar. Quem faz esse movimento é um conjunto motor-redutor. O redutor ele tem a função de tirar a carga mecânica, o peso mecânico que a folha exerce nesse movimento. Os cuidados aqui são, teoricamente, os mesmos, basicamente são os mesmos. Antes de acoplar o motor, você aciona, né, você movimenta ele manualmente, abrir e fechar várias vezes. E tem que ser um movimento suave, leve, sem encontrar nenhum obstáculo, ok? Isso é ponto básico. E eles têm, tanto o deslizante como qualquer outro, ele tem que estar bem alinhado. Tá? Ele tem que estar perpendicular no seu movimento, tanto na linha horizontal como na vertical no caso do basculante. Um outro tipo de portão também utilizado é o pivotante. Não tanto como os dois anteriores, mas tem um certo uso no mercado. Ele é composto nesse caso, de duas folhas. E essas duas folhas têm que abrir e fechar sincronizadas.
Geralmente, para evitar fadiga, quebra, torções, rompimentos na parte mecânica, tanto uma folha como a outra é apoiado em rodízios. Então, graças a esse apoio, ele também vai ter um movimento suave, não oferecendo resistência para o conjugado elétrico, que são os motores, né? No caso, tanto do pivotante como dos outros, cada tipo de acionamento terá o seu tipo de motor, seu tipo de acionamento elétrico e seu tipo de acionamento eletrônico. Aqui a gente vê nessa figura o interior de um redutor. Então aqui nós temos duas engrenagens. Esse aqui é chamado de pinhão e esse aqui é chamado de coroa. Essa outra engrenagem é aquela que vai ser instalada na folha do portão, a parte externa. Para que serve esse redutor? Para você aliviar o peso que a folha do portão vai aplicar aqui nessa engrenagem. A coroa como o pinhão estão mergulhados em óleo. Para quê? Para evitar fadiga e desgaste, tanto no material da coroa como no material do pinhão. Aqui algumas dicas para você saber se a parte elétrica está funcionando perfeitamente ou não, né? Então, por exemplo, se você tem uma instalação de um portão que você não sabe quem é o fio que vai abrir, quem é o fio que vai fechar, quem é o fio comum, sendo que em todos os portões tem 3 fios. Um é o comum. Os outros 2 fios, um vai abrir e o outro vai fechar. Como que a gente sabe quem é o comum? Se você pegar um multímetro e colocar na escala mais baixa de resistência e você pegar aleatoriamente 2 fios e medir algo em torno de 120 ohms, eles são fase e comum, aleatoriamente. Pegar 2 fios, 2 dos 3 fios, e você medir uma leitura de 55 ohms, esses dois, eles são o de abertura e o de fechamento. Existe uma maneira também para você saber se o motor está funcionando bem ou não. Você, com a ajuda de um capacitor, você pode conectar ele da maneira que está a figura aqui. Lembrando que tem 3 entradas. Uma você ligou no fase, a segunda você veio com o neutro, ligou num dos lados do capacitor e também ligou na segunda entrada do motor. O outro lado do capacitor você liga diretamente na terceira entrada que sobrou. Ele vai girar num sentido. Se você inverter essa entrada com essa entrada de baixo, você vai dar reversão no motor, ou seja, vai girar em sentido contrário do que estava girando na primeira vez. Ok? Então, pessoal, aí foi algumas dicas de como testar o motor eletricamente e achar quem é o comum e quem são os outros 2 fios, o que abre e o que fecha. Também falamos aí sobre os tipos de portões mais comuns no mercado. Algumas características na instalação que tem que ser, né, vistas antes de você ligar a parte elétrica e eletrônica do portão, ok? Então a gente vai ficando por aqui. Gostaria que vocês lessem a apostila da página 195 em diante, onde é tratado esse assunto aqui
da parte de motores automáticos, ok? Então, a gente se vê em outra aula e bons estudos aí para vocês. Bom, um abraço.